Olá a todos, sejam muito bem-vindos à gravação de mais um episódio do Mind Dentcast, que é o podcast do dentista do futuro. Lembrando que estamos aqui por você, colega dentista, acadêmico de odontologia, que busca conhecimento, que busca se inteirar não só da parte técnica, mas também de tudo que circunda o universo da odontologia. Então, vendas, marketing, comunicação, prevenção e assim por diante. Então seja muito bem-vindo. Já peço que você siga nossas páginas nas redes sociais, Instagram, segue lá o Dentistas do Futuro, o YouTube, não se esquece de inscrever na página do projeto do Dentistas do Futuro, ativa o sininho, né, para receber todas as notificações. Na descrição do vídeo terá também o link exclusivo do WhatsApp para você entrar lá no nosso grupo, participar das nossas conversas, receber sempre em primeira mão todas as novidades. Segue também o Instagram, o Spotify no Mind Dentcast, todos os podcasts estão lá. Então estamos conectados aí em várias frentes para que você não perca nada. Quero agradecer também ao nosso patrocinador, a Tomodoc Slice Center. Tomodoc é um centro de radiologia, né? Alguns centros de radiologia situados em Chapecó, Xanxerê, Ceará, Pinhalzinho e São Miguel do Oeste. Quem já conhece os serviços da Tomodoc sabe que a entrega é de altíssima qualidade, exames de primeira mão. A unidade de Chapecó conta hoje com um dos melhores equipamentos do mundo. E isso tudo é para você, paciente, mas é também para você, colega dentista, receber um bom material, um exame de altíssima qualidade para fazer um diagnóstico sempre de excelência e oferecer o melhor ao seu paciente. E lembrando que caso você tenha aí interesse em nos patrocinar, em colaborar conosco, só chamar a gente lá no Instagram que a gente está disponível a conversar. Certo, pessoal? Bom, meu nome é René Sparisotto, sou o host desse projeto incrível, que é o nosso podcast, que é o Mind Dentcast, que é o Dentista do Futuro, que é todos esses vínculos que nós chegamos com vocês. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial, um grande amigo, uma referência. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo em 2015, 2016, e aqui em Chapecó, inclusive, e aí depois a gente foi ficando mais próximo, menos do que eu gostaria, né, e que as agendas permitem, mas o nosso convidado é um ser humano incrível. Esse é o início, né, um ser humano incrível, uma referência por onde passa sempre, um carisma fantástico. E, além de tudo isso, né, ele é especialista, mestre, doutor em biotecnologia, fez imersão em gestão empresarial e liderança em Harvard Business School, diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Sim Implantes de 2010 a 2023, alguns bons anos, sócio proprietário e CEO da empresa New Dental Care, que hoje vai comandar a nossa conversa, um projeto incrível, e head de pesquisas, vários produtos desenvolvidos, Brasil e fora do Brasil, mais de 20 países na América Latina, e assim, né, assim por diante. Detentor de patentes, eu não sei onde ele acha tempo para estar aqui conosco, né? Não, mas brincadeiras à parte, é uma pessoa realmente incrível que colabora com a odontologia por muitos e muitos anos. Então, seja bem-vindo com muito carinho e muita alegria, professor doutor Fábio Bezerra. Obrigado pela apresentação, pelo carinho do convite. Estou muito feliz, muito feliz. Você que está em casa também, obrigado por estar nos assistindo aqui. Inês, é uma alegria. Na verdade, quando você me convidou, eu fiquei super ansioso para estar aqui, para a gente bater um papo, parabenizar você e seu time, que a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Então, fomos super bem recebidos aqui, e saber desse projeto Dentistas do Futuro, a preocupação, o além da técnica, que eu acho que é uma coisa muito importante. E olhando o meu currículo, Renê, eu sempre brinco assim, que ficar velho tem poucas vantagens, né? Uma das vantagens é que você já fez bastante coisa. Eu sou apaixonado pela odontologia, sou uma pessoa que vejo a odontologia em si, as suas diferentes facetas, e eu tive, na verdade, a honra e a alegria de poder explorar diferentes facetas, né? Então, eu adoro fazer clínica, sentar no mocho e trabalhar,
mas publico, faço desenvolvimento de produtos, o lado empresarial. Então, acho que esse bate-papo nosso hoje vai ser muito bacana para falar um pouquinho do além técnica, né? Como a gente desenvolveu uma carreira de sucesso, como sair desse patamar onde a gente tem hoje muita, né, competitividade e fazer isso com alegria, com satisfação, ganhando dinheiro com isso, sendo feliz. Eu acho que é bem bacana. Unindo, né, a questão da parte profissional, mas transformando isso num propósito, né? Algo que transforme, que transcende, né? Perfeito. E esse ponto, Denise, eu acho que é muito bacana, cara. Assim, primeiro ponto que eu sempre acho que é interessante a gente discutir, cara, qual que é o seu propósito dentro da odontologia? E não tem uma resposta certa. Cara, tem gente que às vezes vai ser super feliz tendo um consultório particular, pequeno e trabalhando e ser super feliz. Tem gente que vai dar aula e vai ser maravilhosamente feliz com isso. Tem gente que vai trabalhar em rede de clínica, tem gente que vai trabalhar em indústria. Eu acho que não tem uma receita de sucesso. Eu acho que o grande sucesso, ele está em se entender enquanto pessoa aquilo que te faz feliz. Cara, eu levanto para trabalhar, tem dia que é difícil levantar, é difícil para todo mundo. Cara, mas levanto tendo propósitos. Cara, vamos discutir esse assunto, vamos buscar resposta, porque não tem resposta. E eu acho que é muito bacana isso. Você está sempre motivado a fazer o seu melhor. Cara, não é o melhor do mundo, não é o melhor da sua cidade, é o seu melhor. É você terminar o seu dia e falar, cara, hoje eu mandei bem, hoje eu tô feliz. E a competição é consigo, né? Não é com o outro. A competição é contigo mesmo, né? A tua motivação, o teu propósito, a tua forma de ver as coisas. E até, professor, pegando essa deixa do propósito, a sua história na odontologia, ela tem vários pontos marcantes, né? Eu te conheço bem já, posso dizer bem, e sei dos seus vários desafios para chegar até aqui. Mas talvez muitos do que estão nos assistindo não te conhecem de antes, sabe agora, né? Profissional que do nome que mas talvez dos primeiros passos. Então, conta um pouco pra gente como foi a construção da sua carreira. Bom, eu brinco dizendo que eu nasci dentista, né? Na minha família, eu não lembro disso, mas a primeira vez que eu falei que queria ser dentista foi aos 4 anos de idade, enquanto meus primos queriam ser bombeiros, astronautas, policiais. Eu falei que queria ser dentista. Não sei bem porquê, eu tenho somente uma tia que é dentista, quem eu amo muito, mas não era ali do meu núcleo familiar tão próximo. Então, estudei sempre escola pública minha vida toda, fiz faculdade na USP de Bauru, então eu entrei em 87, me formei em 90. A partir dali, me interessei sempre em buscar novos espaços dentro da odontologia, então sempre gostei muito de pesquisa, de desenvolvimento, bolsas de estudo. Em Bauru conheci minha esposa, que é dentista também, então assim, o amor da minha vida, são quase 40 anos juntos já, tenho 2 filhos, o Lucas e a Maria Clara, o Lucas tem 30, a Maria Clara tem 28, mas eu sempre fui muito acompanhado de perguntas instigantes, sabe, Renês? Eu sempre olho para assuntos que não têm resposta, por exemplo, cara, como é que eu trato hoje um paciente diabético em relação aos implantes? Qual a técnica que eu uso para prevenir periimplantite num cara que está fazendo um tratamento oncológico? As perguntas sem resposta sempre me motivaram muito a tentar entender como eu poderia colaborar. Então eu sabia que como dentista eu posso sentar numa cadeira, eu posso me entregar ao máximo e tentar fazer o meu melhor sempre. E eu amo fazer isso. A partir do momento que você quer algo mais, você fala, beleza, e se eu agora para trabalhar em desenvolvimento de novos implantes? Então eu tive a honra, né, de poder começar a trabalhar com o Dr. Ariel e Dona Neide Lanharo, fundadores da Sim Implant System. Então em 1991 eu comecei a entrar no mundo da implantodontia dentro de uma empresa americana chamada Triai. Depois disso, montamos a Sim Implantes em 2003, então foram 20 anos e é muito bacana isso. Você pegar uma empresa que começa como uma startup, um torno, num fundo de quintal, aquela mesma história da garagem, é isso, e você acha que você vai quebrar, e você acha que você não vai aguentar, e tem dia que você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Mas a gente sempre brinca, Renê, você falou alguma coisa agora há pouco que eu acho que foi muito bacana, que é assim, poucos têm a vontade e a coragem de serem resilientes. E tem muita gente que flutua próximo a mim e que eu penso sempre assim, que fala assim, cara, se você tá cansado,
descansa, não desista. Perfeito. São coisas diferentes. Então tem hora que você fala assim, cara, esse peso ele é grande demais para eu carregar. Traz gente bacana para trabalhar com você, para te ajudar. Então, dentro desse cenário, eu tive a oportunidade de começar dentro de uma fábrica de implantes com um torno, me tornar diretor de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa, Implant System, que foi minha casa por 20 anos, até o fechamento, né, a venda dessa empresa, que aconteceu em 2023, para uma empresa chamada Henry Schein, por 1,5 bilhão. Então, a gente sai de um torno na Moca e chega a um faturamento anual de 600 milhões de reais. Posso falar esses números, porque a empresa que comprou, que foi a Henry Schein, é uma empresa de capital aberto, então são números públicos, divulgados, são números oficiais divulgados. Então é muito bacana você ver que foram 20 anos da minha vida, onde eu me desdobrei, busquei esse lado um pouco maior para que a gente pudesse beneficiar pessoas, colocar realmente a odontologia brasileira num patamar bem bacana. Então eu acho que a construção de uma carreira só, acho que estou me alongando demais, eu acho que primeiro é entender qual que é a sua paixão dentro da odontologia, porque ela permite várias paixões, né? Então você entender, cara, esse lado aqui é legal, eu nasci para ser professor. Legal. Cara, veste a camisa, vai ser o melhor professor que você puder ser. Ah, não, enfim, é você encontrar e falar, cara, vou fazer isso de maneira diferente, porque com certeza, e tem um termo chamado UVP, Unique Value Proposition, né, sua proposta única de valor. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, né? Eu tenho também a alegria de entrevistar muita gente vem conversar comigo toda hora, e muitas vezes eu não entendo o que aquela pessoa está buscando, o que ela tem de diferente. Cara, por que você é melhor do que os outros 400 mil dentistas do Brasil? Por que a sua clínica é melhor do que as 82 mil clínicas do Brasil? Então, acho que é muito importante você olhar e você se destacar em alguma coisa que te faz feliz. Não o que me faz feliz ou o que te faz feliz. Só o que faz a pessoa feliz. Perfeito. É e até falando um pouco dessa questão da SIM, que se a gente for pegar o tempo para algo tão... não vou dizer arcaico, mas tão simples do início, para uma venda em 20 anos, a gente está falando desses números de faturamento de 600 milhões, de venda de 1 bilhão, é algo que impressiona. Sim. Porque 20 anos, numa faixa de tempo, é pouco tempo. Perfeito. Claro que pegando a parte da vida, né? Não, são 20 anos dedicados, é algo que, sim, é um tempo importante da vida, né? Principalmente sua que estava lá dedicado. Se a gente for pensar na linha do tempo do mundo, perfeito, transformar algo pequeno, começando simples, numa venda, falando em bilhão, eu acho que é o maior grupo, né, do mundo de distribuição, né? É algo que impressiona muito. Então, isso serve de uma motivação incrível para quem está começando. Sim. Porque às vezes quem está começando acha que o que está fazendo é pouco, é pequeno, não é valorizado. Mas uma empresa de 1 ponto, alguma coisa, bilhão, começou vendendo 1.000. Sim. Depois vendendo 10. E assim ela vai. Hoje é um grupo gigantesco. Eu tenho a honra de fazer parte também, não dessa construção. Mas hoje eu sou consultor científico também da Implant, sou embaixador, fui gerido aí pelo mestre Fábio por alguns bons anos e a gente nota que a empresa ela é diferenciadíssima. E um dos principais fatores que eu tenho certeza que você ajudou a construir é a valorização das pessoas. Então, a tua fala ali, quando você comentou, vamos trazer pessoas boas para ajudar a construir isso. Eu falo muito isso, sobre agregar. Então, a gente está aqui compartilhando muito do conhecimento para agregar. Perfeito. Não para dividir, não é isso, é agregar. Então, a gente é um veículo de comunicação que interage, que integra quem quer ter mais informações com quem tem informações para compartilhar. E eu acho isso incrível. E acho que é bem isso, Inês. Eu lembro como se fosse hoje, né? Quando a gente senta para discutir, tudo passa por pessoas, cara, gestão de pessoas. Então, muitas vezes as pessoas me chamam, né, para algum projeto em qualquer área diferente. Eu acho que tem 3 perguntas básicas que eu acho que todos nós deveríamos ter em mente. Vamos imaginar que quem está te vendo lá em casa está terminando faculdade ou está começando um projeto. Cara, eu acho que a primeira pergunta que eu sempre tenho que levar em consideração, sim, primeira pergunta, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Quanto dinheiro eu tenho para fazer isso?
quais são as pessoas que vão fazer isso comigo. Uhum. Se eu não tiver bem claras essas 3 questões, é muito provável que você tenha problemas de gestão no seu negócio. Porque muitas vezes fala assim, não, beleza, ótimo, vou montar um consultório aqui em Chapecó, que tá linda, cara. Tinha um tempo que eu não vim aqui, parabéns, a cidade tá maravilhosa. Acredito eu que tem várias clínicas, é um mercado bacana, tem várias faculdades, uma coisa bacana. Então, eu, enquanto dentista, eu olharia para Chapecó e falaria assim, cara, como que eu vendo o meu produto em Chapecó? Então, a minha pergunta, primeira, ela não seria, cara, qual que é a cadeira que eu vou comprar? Uhum. Se eu vou gastar 100 mil ou 20 mil numa cadeira, ou se eu vou gastar tanto em reforma ou no melhor ponto da cidade. Eu acho que o primeiro ponto é, cara, como é que eu me posiciono? O que que eu vou fazer de diferente? Vou te dar um exemplo, né? Louquice. Adoro conversar com loucos. Mas vamos imaginar o seguinte, cara, existe um negócio chamado cronotipo. Cronotipo é mais ou menos como você funciona bem durante o dia. Você tem o cronotipo A, que é o cara que funciona bem de manhã, sou eu. O cronotipo B é o cara que só funciona de noite. O cronotipo C é um cara que funciona bem nos 2 períodos. Cara, praticamente você não tem clínicas odontológicas que funcionam das 10 da noite às 6 da manhã. A não ser plantão que cobra barato para resolver bucha. Sim, perfeito. Cara, talvez se eu fosse começar uma clínica hoje, começaria assim. Talvez por quê? Porque não tem ninguém fazendo. Esse é um exemplo esdrúxulo, mas você pode trabalhar sábado e domingo, você pode escolher qual é o seu público. Então, o primeiro ponto é, cara, eu vou vender um serviço e quem vai comprar o meu serviço? Então, acho que o primeiro ponto é, se destaque e faz isso. O segundo ponto é, quanto dinheiro eu preciso investir para chegar nisso? Porque se eu não tiver esse dinheiro, eu vou ter que trabalhar para alguém, ou vou ter que encontrar um sponsor, alguém para colocar dinheiro aí, que pode ser um investidor, pode ser um familiar, pode ser seu pai, sua mãe, sua esposa, mas eu tenho que ter uma grana para suportar o meu sonho, porque ninguém começa e sai ganhando. Tem 1, 2 anos aí para a gente ter a maturidade, né? Maturidade para você chegar nesse ponto de equilíbrio, nesse break-even, né? Uma palavra bonitinha para isso. E o terceiro ponto é esse, quem vai estar comigo? Cara, por que isso? Se você tiver, por exemplo, para quem está começando, cara, esteja junto com um bom professor, um bom mentor, alguém que te entrega um conteúdo como esse, alguém que já passou por dificuldades, que vai fazer você errar um pouco menos. Vai te dar uns atalhos, né? Cara, vai te dar uns atalhos e evitar que erros sejam cometidos. Então, acho que é muito importante isso, né? Tempo, investimento e achar um nicho do que você vai vender para quem você vai vender. Então, acho que isso é muito importante. E fugir daquelas fórmulas mágicas que a gente vê por aí. No sentido de abra seu consultório agora, venda X implantes por mês, faça tal fatura. Não é assim que funciona a coisa. A vida real não é assim. A vida real é uma construção. Então, você se aproximar de pessoas que você entenda que são suas referências e que possam te dar alguns caminhos, às vezes alguma dica, às vezes contrata uma mentoria de alguém que já passou por isso, que já fez o que você quer fazer ou algo parecido, justamente para errar menos, investir menos, no sentido de investe e perde, testa menos até chegar ao ponto de acerto e caminhe num formato onde você consiga se diferenciar do mercado tão igual. Perfeito. Né? Eu acho que é bem por aí. É bem por aí. E até falando do se diferenciar do mercado igual, que eu quero entrar um pouco nessa questão da prevenção. Um pouco muito, né? Hoje o Dr. Fábio ele é CEO de um projeto fantástico, que é a New Dental Care. Eu tenho a honra de ser parceiro desse projeto. E eu vejo um olhar para o cuidado como eu nunca vi, né? E assim, a forma com que está sendo conduzido todo o pensamento é justamente para que o grande beneficiado seja o paciente, seja o ser humano paciente, né? Então, gostaria que você contasse para a gente um pouco da New, a história da New, quando começou, como os propósitos, porque eu tenho certeza que quem está vendo vai se encantar. Bom, a pergunta é super pertinente, Inês, e assim, eu tenho trazido esse tema prevenção para discussão, né, com quem está em casa, com os colegas com mais tempo ou com menos tempo,
para chamar atenção para a oportunidade de negócio / ciência / performance clínica. Acho que nós dois concordamos que a gente tem uma das melhores odontologias do mundo. Chego até a ser um pouco arrogante, talvez a melhor odontologia do mundo. Cara, quando a gente olha para diagnóstico, planejamento, cirurgia guiada, reabilitações estéticas, ortodontia, cara, é lindo. A odontologia brasileira é impressionante, cara. E a odontologia feita, por exemplo, em Chapecó e na região, cara, é tão boa, melhor do que a que é feita em Boston, do que a que é feita, cara, em Genebra e qualquer lugar, porque a gente roda, a gente vê o que está acontecendo. Então, a gente chegou num patamar em que a gente pode se vangloriar de falar assim, cara, temos uma odontologia que é maravilhosa. Perfeito. Que infelizmente poucos podem pagar. A realidade do Brasil hoje, menos de 5% da população consegue pagar um tratamento de 40, 50 ou 100 mil reais. Perfeito. Então, ela é maravilhosa, porém não acessível a todos os pacientes. Isso gerou um outro problema. Eu volto a contar um pouquinho da minha história de implantodontia. Quando você olha para doenças periimplantares, mucosite e periimplantite, que seria a perda óssea, né? Para tornar isso um pouco mais claro, nós criamos isso. Se você olhar o CID, Código Internacional de Doenças, não existia doença periimplantar. A doença periimplantar, ela surge depois dos implantodontistas. Por quê? Porque nós entendemos que o paciente estava perdendo o dente por cárie, por doença periodontal, por qualquer que seja o motivo. Tiramos os dentes, ele nos pagou, a gente colocou os implantes, mas nós não tratamos as causas relacionadas à perda dentária. O que nós estamos vendo? Esse ano eu faço 35 anos de implantodontia. Tem 35 anos que eu coloquei o meu primeiro implante. É loucura, né? Isso, né? Mas é verdade, são 35 anos. Nesses 35 anos, o que nós estamos vendo agora é o paciente tendo que tratar periimplantite, ou então a gente tirar implante para recolocar implante ou para fazer enxerto. Isso não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Por quê? Porque a gente negligenciou o diagnóstico, o pré-tratamento, e o pós-tratamento. Se a gente olhar, por exemplo, se eu perguntar para os colegas, todos os dentistas estão em casa, falar assim, cara, qual que é o enxaguatório bucal que você prescreve? 9 em 10 vai falar digluconato de clorexidina 0,12%. É bom? Cara, é bom, mas tem 70 anos que a gente usa isso, cara. A mesma coisa. A mesma coisa. E a gente sabe que mancha, que altera o paladar, que retarda a cicatrização, que mancha os dentes, blá, 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 blá. Então era importante a gente olhar para o cenário prevenção e falar, opa, nós podemos sim redimensionar o conceito de excelência. Porque o conceito de excelência não precisa estar só no tratamento. Ele pode muito bem estar no diagnóstico e no pós-tratamento. Porque aí que eu falei que a gente queria falar um pouco, né, da New Dental Care dentro desse conceito, que é falar, bom, primeiro, vamos fazer produtos que tenham ingredientes próprios para minimizar risco. E aí, volto a conversar com o pessoal que está em casa. Se você perguntar assim, cara, qual que é a pasta de dente que você recomenda? Cara, sei lá, Colgate Total 12. A maioria das pessoas vai dizer isso. Qual que é o ingrediente ativo que existe? Fluoreto. Fluoreto de sódio ou monofluorofosfato de sódio, de cálcio. Que é ótimo para cárie. Porém, se o cara é um edêntulo total e ele fez um protocolo bimaxilar, cárie ele não vai ter. Sim. E tem paciente que ele chega no meu consultório e pergunta assim, qual parte de dente você está usando? Estou usando Sensodyne. Cara, não faz sentido. Não vai ter sensibilidade em titânio. Mas esse é um problema que nós, enquanto professores, enquanto empresários, enquanto formadores de opinião, nós não demos muita atenção para a prevenção. Então, olhando toda essa experiência e o mercado brasileiro de implantodontia crescente, referência mundialmente falando, a gente fala assim, cara, por que a gente então não monta uma indústria? Então a New Dental Care era uma indústria 100% brasileira, fica em Ribeirão Preto, dentro da Universidade de São Paulo, onde eu tenho a honra de ser professor do Departamento de Periodontia da USP de Ribeirão Preto. Então lá existe um parque tecnológico chamado Superapark, que é uma união da Prefeitura de Ribeirão Preto, Governo do Estado de São Paulo e Universidade de São Paulo. Então é muito bacana você ter uma empresa 100% brasileira, com pesquisadores brasileiros, gerando pagamento de recolhimento de impostos, gerando empregos dentro do Brasil, que a gente falou, cara, vamos trabalhar em duas frentes. Desenvolver produtos que tenham ingredientes ativos para minimizar o risco e vamos entrar forte na área educacional,
falando que o dentista, ele é a autoridade, é ele que entende, é ele que prescreve, é ele que recomenda para que a gente possa minimizar problemas. Então tem sido muito prazeroso ter cuidado do tratamento por 20 anos e agora está focando em ter produtos de primeira linha para o pós-tratamento. Porque hoje o foco da odontologia, e a gente vê isso diariamente, em rede social, outdoor, o que for, continua sendo o tratamento. Eu sou formado há bem menos tempo, né? Então eu tenho 10 anos de formado, e nesses 10 anos eu aprendi que, apesar de já lá na faculdade tive excelentes professores que falavam muito da questão prevenção, mas quando você cai na realidade da vida do dia a dia, vem a vida real, vem os boletos para pagar, e aí você começa a mudar o teu foco. Você sai com aquela ideia de cuidado mesmo, só que o que monetiza no consultório, a gente não tem a cultura, a orientação e o ensino correto para olhar a prevenção como algo que pode monetizar. Então a gente foca, vamos fazer implante, vamos fazer faceta, vamos tirar todos os dentes e fazer protocolo. E assim vai, né? Agora os longos, os zigomáticos, voltando com uma força incrível. E as empresas também nos condicionam aí nesse caminho. Se você não para em algum momento para pensar, você está comprando coisa. Não, agora você tem que ter um scanner, agora você tem que ter uma fresadora, agora você tem que ter uma impressora 3D. E você vai naquele fluxo e você às vezes esquece que o básico bem feito, bem orientado, ele pode a curto, médio e longo tempo te manter na profissão com uma tranquilidade muito grande. Nós conversando nos bastidores, que é muito disso que eu compreendi da Nil. Que não pega só aquela faixa de tempo que o paciente quis fazer um tratamento, você fez o tratamento, então aquela faixa de tempo ele passou por você, e ele desaparece. E eu tenho certeza que os colegas dentistas que estão assistindo veem isso no seu consultório. Eu vejo no meu também. Que o paciente ele vem, trata, eu dou o presente do final do tratamento e ele desaparece. Às vezes ele volta daqui 2, 3 anos, às vezes a gente entra em contato, enfim, mas existe uma perda de vínculo, né? E a gente não olha o que a gente pode vincular o paciente dentro do consultório, pensando também em monetização a longo prazo. Sim. Né? Que é o que eu sinto que a Nil vem... Perfeito. É justamente isso. E a gente pode entrar no lado empresarial, sabe que assim, eu não tenho o menor problema em falar de parte financeira, porque assim, todos nós temos, né? Todo CPF, né, dentista, ele acaba sendo um CNPJ. Cara, às vezes ele não sabe. Ele não sabe, mas ele vai ter que contratar secretária, ele vai ter que cuidar de agenda, ele vai ter que cuidar de paciente, ele vai ter que fazer toda a parte regulatória do consultório dele e por aí vai. Então tem alguns exemplos nisso que eu acho que eles são muito importantes. Bom, primeiro ponto de quem está em casa. Se você fizer uma análise de um termozinho chamado CAC, custo de aquisição de clientes, quanto que custa para você conseguir um cliente novo hoje? Tem várias estratégias, você tem podcasts maravilhosos e fala muito sobre esse tema. Isso vai desde uma construção de marca, presença em redes sociais, uso de influenciadores, plataformas como a gente está fazendo aqui. Mas você tem um custo de 7 a 10 vezes maior para você conquistar um cliente novo do que para você manter um cliente que já esteve na sua clínica. E muitas vezes a gente entra até num sistema de agonia, que é você fazer, poxa, preciso de mais paciente novo, eu preciso do paciente para o zigomático, eu preciso do paciente para isso, para aquilo, quando muitas vezes você tem uma mina de ouro dentro do seu consultório para um outro termo, que eu acho que é um termo técnico, que o dentista também está conhecendo, que ele chama LTV, Lifetime Value. Quanto que esse cliente ele vale para você no seu dia a dia? Hoje, Renê, 35 anos de profissão. Eu trato o avô, eu trato o pai, eu trato o filho e eu tenho uma família que eu trato as 4 gerações. Olha que maravilha. Porque nasceu cedo. Cara, isso não tem preço, Renê. Porque o que acontece? Quando eu olho para essa família e para esse paciente, então, cara, eu fiz um tratamento lá, cobrei R$5.000. E o cara sumiu, nunca mais voltou no meu consultório. Cara, o lifetime value, ou seja, quanto esse paciente gerou de faturamento na minha clínica, na vida inteira dele, foi R$5.000.
Se eu cobro 5 mil e eu tenho um programa bem estruturado de prevenção, no qual o paciente ele vai voltar mensalmente, isso é até aquela brincadeira que muitas vezes assim, ó, prevenção é diferente de limpezinha. Sim. Cara, limpezinha, muita gente, o colega que tá me ouvindo, cara, tem muita gente, não, faz tratamento comigo que eu te dou a limpeza de brinde. Nossa. Né, o patinho feio. Mas pensa nisso do ponto de vista empresarial. Se eu cobro 5 mil reais nesse tratamento e eu consigo que ele volte 2 vezes ao ano para fazer uma limpeza, um acompanhamento, uma checagem, uma radiografia de 250 reais cada uma, que é um valor, cara, não vou entrar em valor porque isso é de cada clínica, pode ser mais, pode ser menos, mas que seja 250 para arredondar o número. Num ano ele voltou 2 vezes, eu arrecadei mais 500 reais. Então o lifetime value desse paciente não foi 5 mil, ele foi 5.500. Eu tive um upselling de 10%. Se esse cara ficou comigo por 10 anos, cara, eu dobrei o faturamento do meu cliente e eu mantive ele fiel. Eu mantive ele saudável, porque se ele está voltando a 3, 4 ou 6 meses, a depender do risco, eu estou controlando esse resultado. Quando ele volta, cara, tem uma outra restauração para fazer. Ele trouxe a namorada, o filho, o sobrinho, o vizinho. Cara, vai para o meu dentista que você não vai ter problema. Então, é um momento da gente revisitar a profissão, no qual a gente entender que do ponto de vista empresarial, você não tem nenhuma especialidade odontológica que te permita venda recorrente que não seja prevenção. Eu posso vender. Para fechar um outro exemplo para quem está em casa, provavelmente você conhece esse número, mas quando você pega o Starbucks, a rede de cafezinho nos Estados Unidos, você chega a ter em um nova-iorquino, ele gasta, o lifetime value de um nova-iorquino no Starbucks é de $22 mil. Caraca. Por quê? Porque ele vai lá e toma um cafezinho, ele paga $4, $5 num café. Só que na rotina dele, ele passa 5 dias na semana na passagem pro trabalho. E ele faz isso 300 dias no ano, 200 dias no ano, por 10 anos. Então, o lifetime value em odontologia, utilizando a prevenção, cara, é você sair totalmente da mesmice, é você ter um faturamento previsível e você entregar uma odontologia que não é um ou outro. Cara, continua fazendo a melhor odontologia do mundo, continua voando. Você não vai deixar de fazer. Cara, não vai deixar de fazer. Você vai acrescentar a prevenção, porém, colocar seriedade clínica, científica e empresarial para que, olhe, adoro números, Renê. Me permita te falar um outro número. Você que está em casa, não sei quanto tempo você tem consultório, você não tem consultório, mas vamos imaginar que num ano passem 1.000 clientes no seu consultório. Tá? Vamos colocar ali 8 atendimentos por dia, 5 dias na semana. 1.000. Uma média boa. 1.000 pacientes no ano no seu consultório. Sua clínica vai ser maior ou menor. No Brasil, são consumidos 14 produtos de higiene bucal por indivíduo por ano. Tá? Então, todos nós, você e eu, 14. A Organização Mundial da Saúde recomenda 20, mas o brasileiro usa 14. Então, o que eu estou te dizendo é que numa clínica que rodou 1.000 pacientes por mês, esses pacientes vão consumir 14.000 produtos de higiene bucal. Que se você não fizer a prescrição, vai comprar qualquer coisa. Vai comprar qualquer coisa. Que pode não estar fazendo nenhum benefício e pode estar fazendo malefício. Perfeito. Eu tenho casos de reabilitações maravilhosas feitas em resina que a pessoa vai lá e compra aquela Colgate Whitening, não sei o que lá, que tem uma abrasividade de 250. O cara vai destruir aquele brilho. Não estou falando mal da Colgate ou desse produto especificamente, mas porque ele não foi orientado de maneira adequada. Então, quando eu olho... Às vezes comprou na promoção. Cara, comprou na promoção ou comprou porque achou que era bom. Cara, eu fiz umas resinas aqui, deixa eu deixar ela mais branca ainda. Então, nós somos a autoridade para chegar e falar assim, olha, para o seu caso, o produto ou os produtos corretos são esses aqui. O Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos de higiene oral do mundo. Só perde os Estados Unidos e Japão. Então somos o terceiro. 14 produtos. Por que não nós, dentistas, não prescrevemos de maneira correta para cada caso? Mais do que isso, e se eu puder fazer essa prescrição e colocar isso dentro de um programa de prevenção? Por quê? Porque se eu sei que aquele paciente é um paciente de alto risco de desenvolvimento de doença periimplantar, eu vou prescrever correto e vou colocar ele dentro do meu programa. Então não tem mais aquela história, tchau, tudo de bom, volta daqui a 6 meses. Cara,
ninguém volta. Não, O índice de você retorno... tá bem, o cara tá bem, o cara vai não lembrar dói, de você não... quando quebrou o parafuso. Exato. Cara, é diferente. É sua secretária já deixar agendado e preferencialmente o cara já pagar. Sim. O cara já paga. Cara, me paga o plano anual, você tem 3 retornos aqui, isso aqui tá incluso, estão aqui os produtos corretos. Cara, você dorme tranquilo. Perfeito. Você chega e fala assim, pô, beleza, eu tenho atualmente, cara, R$250 não é muito numa limpeza. Cara, se eu tiver 100 pacientes num programa de prevenção por mês a R$250, cara, são R$25 mil que eu vou ter de prevenção. Então, acho que é uma visão bacana, é uma visão mais leve, não demanda grandes investimentos, nem em pessoas, nem em equipamentos, para que você realmente transforme a sua clínica numa clínica que gera faturamento e gera liquidez. Tá? E algo que você comentou muito, assim, que faz total sentido, é a questão da orientação. Porque hoje as clínicas estão mais profissionais, né? Então, quanto maior a clínica, geralmente já tem uma descrição dos protocolos, algumas até buscam o ISO, né? Um certificado, então isso é fantástico e já existe algum protocolo. Mas na grande massa ainda é bem aleatório. Se dá uma orientação hoje, só que essas orientações se aprendeu geralmente na faculdade e ficou. Tanto é a questão da clorexidina. Aprende lá na faculdade e fica para sempre. Porque ele vira lei, né? E aí eu vejo que tem esse ponto da orientação, que é um ponto focal importantíssimo para que nós profissionais, nós necessitamos nos atualizar com as orientações corretas para entender o que está acontecendo no mercado, para entender que não são produtos aleatórios tratados de uma maneira, usa qualquer um, usa o que tu gostar, o mais barato, o menos colorido, o que for, e que sim, que existe uma indicação para isso, e que a grande massa da população desconhece, porque a grande massa dos dentistas desconhece. Então esse é um ponto que eu vejo crucial. E um outro ponto é sobre essa questão da profissionalização da nossa profissão, no sentido de, hoje a gente já está fazendo contratos. Então, quando você vai fazer o paciente chegou, você fez o planejamento, fez um tratamento, você não vai fazer faceta negra todo mês. Perfeito. Um bom tratamento dura 15, 20, 30 anos. Então, para você trazer esse paciente, até para você cuidar o teu tratamento com o desempenho dele com o passar dos anos, você ajusta um contrato e dentro desse contrato você tem lá uma gama de benefícios. Você pode entregar isso como benefício. E eu já penso na questão marketing associado, no sentido de que eu imagino uma roda de amigos, o teu paciente no meio de um monte de amigos, falando desse cuidado que você tem com ele. O meu dentista, ele tem um programa de prevenção. Então, ao invés de eu ir lá e cada pouco ficar curando algum problema, porque, da minha rotina, enfim, cada um com a sua questão, mas ele cuida de mim. Perfeito. E sair um pouco daquela máxima, é cada 6 meses. Tá, mas por quê? Tem gente que você tem que ver cada 2. Sim. Tem gente que pode ser cada 8, 10. Perfeito. Então, mas ajustar isso do ponto de vista cuidado com o teu paciente, que é o fundamental, mas também pensando no teu modelo do negócio. Sim. E aí não ter que ficar toda hora se quebrando para ficar buscando o paciente. Vou contar rapidinho a nossa experiência, que a gente fez um pouco disso este ano. Nós, com aquela ânsia da prospecção. Prospectar. Quando nós olhamos, a gente estava descuidando do que nós já havíamos construído. Perfeito. Aí a gente tinha uma empresa que cuidava do marketing da clínica, e eles falaram, como é que está o marketing interno? Como é que vocês estão conversando com quem já é paciente de vocês? E a gente se deu conta que a gente não fazia nada praticamente. Aquele retorninho básico, mas nada assim de um cuidado. Nós movimentamos isso, criamos uma estratégia de remarketing, né? Perfeito. E foi assim, um sucesso total. As pessoas falavam, meu Deus, eu fiquei esperando você me chamar. Legal. Então, vê como o público, quando ele é bem atendido, enfim, ele quer voltar. Perfeito. Mas é que o paciente às vezes pensa assim, bom, eu já fiz minhas facetas, vou lá fazer o quê?
Perfeito. Mas é que faltou da nossa parte orientar ele que existe algo depois das facetas. Cara, e isso é genial, cara, é genial. Primeiro é você olhar para dentro, você tem um tesouro, cara, dentro do seu consultório, que são os seus clientes. Cara, é o patrimônio maior de um dentista são os clientes. Então, olhar para isso com carinho e trazer ele de volta. Cara, o Brasil tem atualmente o segundo maior número de academia de ginástica do mundo. De novo, só perto dos Estados Unidos. Quando você vai na academia, você encontra mais gente saudável ou mais gente doente? Saudável. Cara, mais gente saudável. Total. Cara, você trabalhar com venda de saúde, venda de estética, um tratamento rápido, uma orientação, uma prescrição bem feito, um clareamento que esteja bem indicado para poder fazer. Cara, um tratamento com alinhador ortodôntico, sempre você vai ter o que fazer e você transforma a dor em prazer. O cara vai no seu consultório, ele vai gastar muito menos do que ele gastaria no tratamento, seu tratamento vai ser mais tranquilo e você vai poder fazer. Alguns dados são importantes. Você, enfim, tiver a oportunidade de trabalhar junto na Sim, enfim, grande alegria, né? A empresa que eu amo de coração. Enfim, fiquei lá até o ano passado, mas ainda tenho vários contatos, enfim, um timaço que tá lá. Quando a gente desenvolveu o Unitight, um dos implantes que você conhece bem da Sim, o meu budget do departamento de pesquisa e desenvolvimento foi de $5 milhões. Esse era o valor que eu tinha para desenvolver junto. Quando eu falo desenvolver, entendamos um grupo de pessoas. Tá, perfeito. Departamento de pesquisa e desenvolvimento, engenharia. Os bastidores são fortes, né? Tem muita coisa aqui. Então não é para um grupo grande de pessoas. Cara, a gente gastou $2 milhões para gerar uma pasta de dente. Por quê? Porque ninguém estava olhando isso de maneira séria. Perfeito. E aí, o que eu fui conversar, cara? Quem que é o melhor que existe em pasta de dente no Brasil? Cara, a gente tem pessoas que são maravilhosas. Professora Maria Luísa Oliveira, que está na Federal de Minas Gerais. Cara, professor Jaime Cury, dos Floretos. Cara, Ana Cecília Aranha. Paulo Vinícius Soares. Cara, Dr. Camilo Anawati Filho. Cara, são pessoas que entendem muito desse assunto. Então, a gente trouxe para a prevenção o mesmo nível de seriedade para poder falar, cara, o que eu tenho que mudar aqui? E eu tenho que mudar, porque se eu tenho um paciente que ele é 100% implantado, eu não tenho risco de cárie, mas eu tenho risco de mucosite, eu tenho inflamação, eu tenho tártaro, eu tenho desgaste de prótese, eu tenho risco de perda óssea. Então vamos colocar ingredientes ativos e testar isso com o rigor da ciência para que a gente possa falar assim, cara, vamos fazer produtos que são diferentes. A preço de Brasil, muito mais barato do que os importados, desenvolvidos aqui, com uma pesquisa extremamente consistente para que a gente pudesse falar, olha, estamos cuidando bem desse assunto. Índice de doença na América Latina, revisão sistemática de 2024, 44,6% de doença nos implantes da América Latina. O que eu estou dizendo, Renê, é o seguinte, o Brasil é o segundo maior mercado de implantes do mundo. Em 2023, 3 milhões e meio de implantes colocados. É um número estimado, mas eu acho que é um bom chute aqui, 3 milhões e meio. Tá. O que a literatura, não eu, Fábio Bezerra, a literatura está me dizendo é que depois de 5 anos, 44,6% desses implantes vão ter ou mucosite ou periimplantite. Então eu tenho 1,5 milhão, 1,6 milhão de implantes dentro da minha clínica. E é tudo que eu não quero ter. Sim. Cara, eu não quero. Eu quero ter esse paciente voltando para fazer prevenção, para eu poder trabalhar bem com ele. Ele fez um investimento financeiro, ele fez um investimento emocional, fez um investimento de tempo. Então, não dava pra gente, enquanto pesquisador, enquanto formador de opinião, enquanto dentistas autoridades que todos nós somos, simplesmente fazer de conta que não está acontecendo. Cara, seria mais ou menos como tempos atrás a gente fala assim, não, vamos tirar o fluoreto da água, porque senão que a gente precisa de ter mais cárie. Cara, não, vamos utilizar o fluoreto porque a gente quer minimizar um problema que é de ordem mundial. Cara, o fluoreto hoje ele é medicação recomendada pela OMS. Então a gente fez a mesma coisa. Então se o problema dos implantes está muito mais de tecido mole e ósseo, então eu preciso menos do fluoreto para o desdentado total, mas eu preciso mais de um anti-inflamatório, eu preciso mais de um antiplaca, eu preciso mais de um anti-tártaro, eu preciso equilibrar esse pH, que foi o que a gente fez. Então todos os produtos da New Dental Care, eles partiram de uma base científica sólida, de entender
como se estabelecem as doenças periimplantares, as doenças periodontais, as doenças cariosas, para que a gente chegasse no produto, e não o contrário. Porque senão bastava a gente pegar um produto qualquer e mandar fazer. Então, acho que é uma construção de um conceito onde a gente sabe que o produto é uma parte importante, mas ele não é a solução da equação. A solução da equação é o dentista prescrevendo, é o dentista diagnosticando, é o dentista acompanhando os seus pacientes. Cara, a gente vai ter uma odontologia linda, aquela odontologia que a gente olha assim e fala assim, cara, é lindo você fazer um tratamento, cara, voltar lá 20 anos, 30 anos depois e continuar satisfeito, e tá tudo funcionando bem. E é importante comentar também que os produtos New abordam também questões extras, como pets friendly, então não testem animais, que é algo que, assim, fantástico, né? Porque a gente sabe o quanto é testado em animais, produtos cosméticos e assim por diante. Tem a questão de são produtos veganos. Então, tem várias abordagens que para eliminar a barreira. Sim. Né? Para não ficar, não, mas eu não uso porque é testado em animal, né? Que eu acho que é algo fantástico. Então, são várias barreiras que são quebradas para tornar acessível do ponto de vista financeiro, claro, mas muito do ponto de vista assim, não ter contraindicações. Perfeito. E essa é uma pergunta. Como que é testado, como que sabe-se que os produtos criados possam gerar algum tipo de problema de ordem local? Usei, por exemplo, quem usa clorexidina sente que dá aquela ardida, assim, né? Mancha os dentes, perde paladar. Como que isso é testado? Perfeito. Bom, alguns pontos que são super importantes. O Brasil consome mais ou menos 2 bilhões de tubos de pasta de dente por ano. Para ser bem exato, 1,87 bilhão de tubo de pasta de dente por ano. O Brasil não tem tecnologia de reciclagem do plástico do tubo de pasta de dente. Só 5% é reciclado. Porque ele é plástico, alumínio, plástico. Então o que a gente está dizendo é que assim, que eu tenho 2 bilhões de tubos de pasta de dente que estão indo para o lixão. Cara, basicamente é isso. Então, o que a gente fez? A gente buscou justamente o que você falou, pet friendly, não testados em animais e sustentáveis. Então, a gente tem linhas hoje que são zero plástico. Então, a escova de dente é de bambu, a cerda é biodegradável, a embalagem, a gente fez uma pasta de dente sólida, né, para não ter que ter o tubo. Então, isso vem numa embalagem de vidro que você preenche com refil e tampa de alumínio reaproveitável. Então, foi também olhar para uma questão social e também aí como empresário entender que a geração Y, né, ou a geração X, ou um pouco mais jovem do que isso, ela valoriza muito. Eu e minha esposa estávamos numa farmácia em São Paulo há pouco tempo, entrou um pai com uma filha de mais ou menos 9 anos, me chamou muita atenção. A filha de 9 anos foi até o balcão e falou assim, moço, o senhor tem shampoo vegano? Aí o balconista perguntou, falou assim, sim, mas que tipo de shampoo, para que tipo de cabelo? Ela falou, vegano. Ou seja, a gradação de vegano estava acima do tipo de cabelo, essa coisa toda. Então, quando você olha também para oportunidades de negócio e impacto que existe, ele é muito importante. Então, o que a gente fez nisso? Primeiro, se a gente tira os testes animais, né, e graças a Deus essa regulamentação foi inclusive revista no ano passado, então hoje o produto cosmético não pode mais fazer teste em animal, a gente já nasceu assim. Então o que a gente faz? A gente usa toda a estrutura de pré-clínico que a gente faz, então teste molecular, teste celular, teste em tecidos, utilizando o Nesp de Botucatu, Federal de Uberlândia, Federal Fluminense, todas as universidades que você conhece bem, onde a gente tem lá os nossos pesquisadores, e a gente pula diretamente para teste em humanos. E aí existe toda a questão regulatória, a Anvisa ela é muito bem definida em relação a isso, que vai toda a questão de apreciabilidade, irritabilidade, estabilidade, crescimento bacteriano, time kill. Então você tem todo a gente chama, né, é um desenvolvimento de produto, um dossiê até você fazer o lançamento. Por quê? Porque a gente tem que realmente ter a certeza que a gente vai entregar aquilo que a gente está propondo entregar. E os resultados são, infelizmente, assustadores. Por quê? Porque existe um índice chamado RDA. RDA é quanto abrasivo existe num creme dental.
No Brasil, não é necessário você informar qual que é esse RDA. Você pode informar ou não informar. A gente informa. Então, fala assim, olha, para essa faceta de resina, você vai usar um RDA de 50. Por quê? 50 é suficiente para limpar sem gerar riscos e perder brilho. Perfeito. Cara, nos estudos comparativos, Nossa, cara, eu imagino. a gente encontrou de 10, que na verdade não limpa nada, não faz nada, a 300. Que daí então, arranha, parece uma lixa. É uma lixa e traumatiza gengiva e por aí vai. E muitas vezes o consumidor, ele não tem isso claro para ele. Ele está usando o que ele acha que ele tem que utilizar. Então a gente foi colocar óleos, a gente viu, por exemplo, hoje, também na Anvisa, isso é um trabalho muito bacana pelo professor Jaime Cury, é uma bandeira que ele defende há bastante tempo, que é o seguinte, a Anvisa, ela limita a questão do quantidade de flúor nas pastas dentais, que ela não pode ter mais do que 1.500 ppm de flúor, mas ela não deixa claro o que é flúor, ou fluoretos, que seria o termo mais adequado, o fluoreto solúvel, ou seja, porque se ele não tiver solúvel, ele não tem efeito anticárie. Então é muito importante a gente entender que a empresa deveria não só informar qual que é a quantidade, mas a quantidade de fluoreto solúvel e o efeito real anticárie que ele traz. Então, o que a gente faz? Todos esses chamados claims, que é mais ou menos assim, ó, meu produto ele é cicatrizante. Para eu poder colocar isso no site ou colocar na embalagem, eu tenho que provar para a Anvisa que ele tem o efeito cicatrizante. Então, tudo que a gente foi colocando, a gente foi construindo o histórico científico para poder falar assim, beleza, hoje a gente tem uma opção melhor do que a clorexidina, sem os efeitos colaterais, para uso no pós-operatório de qualquer cirurgia bucal. Então, acho que essa é a construção para você. Porque assim, o dentista é muito inteligente. Né? O dentista ele está muito antenado hoje, ele tem acesso à informação de um podcast como esse da gente em tempo real. Perfeito. Cara, no celular ele olha, então não dá pra gente chegar, falar um monte de abobrinha e falar, Fábio hoje Bezerra os dados são super comprovados, né? Cara, é isso, o cara te liga e fala assim, não, beleza, cadê o artigo? Me prova que A é diferente de B. Cara, e eu tô velho demais. Eu tô novo pra muita coisa, mas eu tô velho demais pra não fazer as coisas como elas precisam ser feitas. Né? Então acho que é legal. E sabe que até eu vou pegar dois pontos. Primeiro, falando do nosso parceiro Tomodoc, que entrou com essa questão da sustentabilidade também na toda a parte do incentivo à solicitação de exames só digitais, para não ter os plásticos, para não ter papel e assim por diante. Então, as empresas hoje que olham para o presente, para o futuro, elas necessitam ter uma abordagem que cuida do nosso planeta. Isso já é ponto definido, né? E o outro ponto é sobre a questão da informação. Que essa questão da informação, tanto o dentista está muito antenado, quanto os pacientes. Perfeito. Os pacientes não aceitam mais assim, faz isso. Não, mas espera aí. Porque uma vez, né, dentista, médico, você falava, falou, aquilo ali não muda mais. Hoje o paciente se questiona. Olha como é interessante, eu uso os produtos New no meu consultório. E eu tenho uma paciente que ela o professor de inglês, mas ela tem a formação de internacional, como fala? Enfim, ela trabalha com empresas fora do Brasil e agora ela tá contratada numa empresa que viaja, vai para fora e volta. Então, ela vai muito para fora e ela sempre vive com os enxaguantes. E quando eu comecei a usar o New, a gente tinha recém feito as facetas em resina dela. E eu indiquei já os produtos, ela começou a usar e ela foi uma das pessoas que me pediu onde comprava depois para seguir comprando, que eu falei para adquirir na Amazon. E ela me falou assim, olha, eu viajo, vou bastante para fora e volto, mas esse produto é sensacional. Que eu senti isso, o cuidado, a minha gengiva melhorou muito, ela sentia a gengiva assada. Perfeito. Sabe? E ela falava que engraçado, porque ela usava o mesmo creme dental, mas ela sentia que às vezes parecia que estava mais abrasivo. Então, uma falta de padrão. Perfeito. Sabe? Então, essa forma de parecer que agora a gente falou, tá falado, isso tá mudando muito. As gerações mais novas são super questionadoras. Eu vejo para minha filha de 8 anos. Sim, sim. Que você tem que convencer ela.
de que aquilo ali, por que que é aquilo. Não é assim, faz e pronto. Então, o nosso público está cada vez mais esclarecido. E isso é excelente. Perfeito. Eu acho Concordo. isso maravilhoso. Porque vai peneirando o matão. Perfeito. Vai peneirando o cara que faz de qualquer jeito, que engana, que dá uma tapeada. E aí vai sobrando o profissional sério, o profissional que indica um bom produto, o profissional que faz um bom trabalho, que é verdadeiro com o paciente, que faz um bom diagnóstico, que trabalha assessorado por um monte de tecnologia, de artigo científico, de relevância. Então é uma combinação de situações para você entregar o melhor. E aí o paciente percebe. Percebe. Não, assim, percebe Cara, muito. tem, e isso, quando levado muito a sério, é bem legal, sabe? Vou te dar um outro exemplo. A gente tem uma parceria muito forte com a Universidade Federal de Uberlândia. Cara, Uberlândia tem uns... Cara, eu sou apaixonado pela estrutura de pesquisa. Ele tem muita gente muito séria. E a gente desenvolvendo estudos moleculares, cara. A gente estava fazendo sequenciamento genético, utilizando inteligência artificial para tentar chegar numa solução que pode vir a minimizar a formação do biofilme. Trabalho com o professor Roberto Pessoa, professor Robinson, que é da Universidade Federal de Uberlândia. Para isso, era necessário fazer a síntese lá desse polímero e a gente usar como meio de cultura o soro fetal bovino, que é um meio de cultura muito utilizado para crescimento, para análises laboratoriais. Foi bloqueado porque a New Dental Care não pode usar nada de origem animal. Olha aí. E eu, Fábio, CEO da empresa, sócio, li o projeto e não me atentei. Mas o nosso time se atentou. Por quê? Porque quando você quer levar isso muito a sério, realmente, não adianta você omitir ou fazer de conta que. É muito importante. Cara, não, beleza. Tem ácido hialurônico? Tem. Qual que é a origem? Beleza. É de cadeia longa? Qual que é a concentração? Qual que é a origem? De onde ele vem? Então, acho que assim, é muito bacana você estar colaborando de alguma maneira. A gente hoje, como você citou, a New Dental Care já está nas principais plataformas de marketplaces como Amazon, Mercado Livre, por aí vai. Algumas farmácias, Droga Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo, Drogaria Iguatemi. E a gente tem um modelo muito bacana que a gente traz para cá no ano que vem, então para o estado de Santa Catarina no ano que vem, que é chamado New Dental Care Store. A New Dental Care Store é um modelo que tem sido um grande sucesso. A gente começou primeiro São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Bahia. A gente está fazendo esses 4 estados em 2024, onde a gente coloca uma pequena loja, uma mini store, dentro do consultório odontológico, sem custos para o dentista. Ou seja, um modelo consignado. Esses produtos são escolhidos e colocados dentro do consultório odontológico, para que o cliente tenha a praticidade de, se ele quiser adquirir aquele produto, ele vai fazer a compra, vai pagar a New Dental Care o mesmo que ele pagaria na Amazon ou em qualquer outro lugar e ter acesso ao produto. Por quê? Porque como ele é um produto de recomendação pelo dentista, a gente aproximou o produto do cliente. Perfeito. Então, a maneira de a gente estreitar essa parceria, a gente espera que em breve vários colegas aí estejam também como parceiro, assim como você já é. Obrigado aí desde o início da empresa. E Fábio, me conta, esse é um dos projetos para 2025. Tem mais alguma coisa para compartilhar que possa ser compartilhado? Danil, seu? Como vê já o ano de 2025? Olha, o ano de 2025 veio com algumas novidades importantes. A gente tem um escritório em Miami, então a New hoje existe, a New Dental Care LLC, então a gente começa em janeiro de 2025 a vender Estados Unidos, Canadá e México, exclusivamente pela Amazon. Então, para aqueles colegas que pretendem viajar para fora, tem clientes que estão fora ou queiram fazer algum tipo de treinamento, curso com a gente vai ter esse braço internacional. A gente está na fase final de construção da fábrica em São Paulo, então, como eu falei, a fábrica de Ribeirão Preto, ela é maravilhosa, dentro de um centro de referência, mas já ficou pequena. Sim. Então a gente está construindo... É um problema bom, né? É um problema bom, é um problema bom. Então a gente está terminando a construção da fábrica nova em São Paulo. Então quem quiser conhecer o nosso escritório, a fábrica nova a partir de janeiro, vai estar funcionando lá muito bem. E hoje a gente tem 14 produtos no portfólio, Renê, a gente vai subir para 40. Sempre dentro do mesmo raciocínio. Então, hoje a gente tem uma linha de produtos para implantes, uma linha para odontologia estética, uma linha para pós-operatório. A gente lança uma linha oncológica, que não tem no mercado brasileiro atualmente. Então, a gente sabe que não é para tratar
tratar o câncer, mas sim os efeitos colaterais, como xerostomia, como inflamações, como lesões de mucosa. Então, a gente lança a linha oncológica, lança a linha ortodôntica, inclusive com produtos para os alinhadores ortodônticos, então ela também vem. A linha infantil e kids, a linha sensibilidade, também que a gente está terminando esse desenvolvimento, e também alguns complementos de portfólio, como por exemplo escova elétrica, irrigador, enfim, algumas coisas nesse sentido. A ideia é que o dentista possa encontrar na marca uma gama de produtos que se adequem ao paciente dele, não o contrário. Que infelizmente a gente tem algumas empresas que fazem tipo mais do mesmo. Cara, então não, é o contrário. Cara, o que seu paciente tem? Bom, ele tem esse tipo de problema, esse tipo de demanda. Então, encontra no portfólio qual é o produto ideal para atender aquele paciente. E trata a família toda. Cara, e trata a família toda. A ideia é essa, que a gente tem opções dentro da marca. Então, a gente tem lançamentos no CIOSP, né, logo no início do ano. Depois, a gente tem no meio do ano e tem no segundo semestre no ABROS, que acontece normalmente em setembro do ano que vem, então a gente expande aí o portfólio. Trabalho tem bastante, a gente gosta de... 2025 vem forte. Vem forte, e como você falou, além de tudo eu sou pai, sou marido, né, enfim, a gente ainda cumpre todos os papéis. Todos os papéis, isso aí. Sempre. Professor, a gente tem uma cultura aqui no nosso Mind Dentcast, que é a cultura da finalização. E essa cultura é a seguinte, eu sou um apreciador de tatuagens, né, isso é bem explícito, e o foco da tatuagem, né, é algo que você marca em você, algo que faz um sentido, né? Às vezes um período da vida, às vezes algo para a vida toda e assim por diante. Então a metáfora é que a gente finaliza com uma mensagem sua, que ela faça tanto sentido para você, que faça tanto sentido para as tuas crenças, valores, que seja algo que você gostaria de compartilhar, que seria tão forte que você tatuaria isso. Cara, super bacana. Acho que tem várias coisas aí que eu gostaria de tatuar. Bom, primeira mensagem que eu acho assim, é importante você tentar fazer o seu melhor. Cara, e o seu melhor é um parâmetro que não deve ser compartilhado ou disputado, é o seu melhor. Se você fizer o seu melhor... E eu queria realmente terminar as minhas caminhadas ou os meus projetos ou até essa vida, na verdade, tendo feito o meu melhor. Então, acho que isso eu levaria como uma tatuagem, tipo assim, fiz o meu melhor. Esse é um ponto que eu gostaria. Minha esposa costuma dizer, né, assim, eu lembro muito pouco das pessoas que eu eventualmente ajudei na minha vida, mas eu não esqueço das pessoas que me ajudaram. Sempre. E existe uma tendência das pessoas fazerem o contrário. Muitas vezes você ajuda uma pessoa e você cobra isso a vida inteira. Então, assim, eu tenho muita alegria de saber que muitas pessoas me ajudaram e continuam me ajudando como isso. Cara, você me convidar para eu vir aqui, cara, vi com o maior prazer do mundo, abrir esse espaço para falar com você, com o seu público, me recebe super bem. São coisas que eu levo no meu coração. Cara, eu levo no meu coração para a vida toda. E as pessoas que eu eventualmente ajudei, cara, que bacana que eu pude fazer isso. Então, o outro lado é isso assim, cara, se doe mais e espere menos um pouco, que eu acho que a coisa vai finalizar. E a terceira coisa que eu acho que vou levar para minha vida, que é assim, cara, a nossa profissão é incrível. O fato de eu ter nascido dentista, poder viver o que a gente está vivendo aqui, e ainda ter um friozinho na barriga de tentar fazer alguma coisa diferente, eu acho que ela é bem, bem bacana. Então, trabalho, paciência, confiar em pessoas, eu acho que são coisas que eu tatuaria fácil aí no meu corpo. Show de bola, a gente encerra em altíssimo nível. Professor, não tenho palavras para agradecer a sua vinda. Admiração, sou seu fã, né? Desde que a gente começou as primeiras conversas, tenho você como uma referência como pessoa e como profissional. Então, talvez aqui, quando eu tiver aí meus 40 e poucos anos de odontologia, eu espero poder contar boas passagens como você também pode. Obrigado de coração mesmo por ter vindo, por estar aqui participando conosco e por ter compartilhado tanto conhecimento que vai, assim, agregar muito. A gente aprende sempre que conversa contigo, é algo fantástico. Obrigado mesmo.
Pessoal, agradeço a oportunidade de vocês terem nos acompanhado até esse momento. Lembre das nossas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo e até a próxima. Até mais.